A cada ano, bilhões de dólares são investidos para transformar o caos do campo de batalha em entretenimento de alta definição. O que começou como registros em preto e branco para jornais de época, evoluiu para uma indústria que hoje fatura mais do que o PIB de muitos países. Franquias como Call of Duty já geraram mais de 30 bilhões de dólares em receita, superando marcas gigantescas como o universo cinematográfico Marvel e Star Wars somados. Mas essa popularidade não é acidental. Existe um acordo estratégico entre estúdios de cinema e instituições militares. O Pentágono, por exemplo, mantém um escritório dedicado exclusivamente para negociar o fornecimento de porta-aviões e caças reais para grandes produções, sob a condição de que o roteiro preserve a imagem das Forças Armadas. O impacto é mensurável. Após o lançamento do primeiro Top Gun, o alistamento militar nos Estados Unidos registrou uma alta de 500%. Consolidando a tela como a ferramenta de recrutamento mais eficiente da história moderna. Atualmente, a fronteira entre o simulador e a realidade é tão estreita que controles de drones em operações reais são projetados com a mesma ergonomia de consoles comerciais. Compreender essa engrenagem é fundamental para decifrar a lógica da indústria que transformou o maior conflito da humanidade no produto definitivo para conquistar o seu tempo e o seu dinheiro. A psicologia por trás do entretenimento de guerra não trata apenas de violência, mas de um fenômeno chamado adrenalina segura. O cérebro humano é programado para reagir a estímulos de ameaça, mas quando esses estímulos ocorrem dentro de um ambiente controlado, como uma sala de cinema ou um quarto de jogos, a reação química muda. Em vez do pânico paralisante de um fronte real, o corpo libera dopamina e endorfina. É o prazer de experimentar o limite da sobrevivência sem o risco real da morte. Esse conceito é conhecido na estética como catarse, a purificação das nossas tensões através do drama alheio. Dados de neurociência mostram que, ao jogar um jogo de última geração, as áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão e coordenação motora atingem picos de atividade similares aos de atletas de elite. Para a indústria, isso é ouro. O prazer não vem da destruição em si, mas da sensação de controle e competência em situações de caos extremo. É por isso que o mercado de games de guerra fatura mais que toda a indústria fonográfica global. Nós não estamos apenas assistindo ou jogando, estamos exercendo um instinto primitivo de dominância em uma interface de 8K. Outro ponto-chave é a estetização do conflito. No mundo real, a guerra é suja, monótona e traumática. Nas telas, ela é vibrante. O uso de paletas de cores complementares, como o azul das sombras e o laranja das explosões, cria um contraste visual que o olho humano considera inerentemente prazeroso. Somado ao design de som surround, que transforma o estalo de um tiro em uma assinatura sonora épica, o horror é editado para se tornar palatável. Historicamente, essa percepção mudou. Se na década de 70, filmes como o Apocalipse Now focavam no trauma e na desconstrução mental do soldado, a cultura pop atual foca na eficiência técnica e no heroísmo inabalável. Essa mudança de tom é fundamental para a manutenção da indústria. Ao remover o foco da dor e colocá-lo na performance, transformamos o soldado no arquétipo do super-humano. A consequência psicológica desse consumo contínuo é o que pesquisadores chamam de dessensibilização. Quando as imagens de drones em telejornais reais começam a parecer idênticas às interfaces de jogos como Battlefield, o impacto emocional diminui. A guerra deixa de ser um evento humanitário catastrófico e passa a ser lida pelo cérebro como um fluxo de informações e objetivos. É o triunfo da estética sobre a realidade. Entender o paradoxo do prazer é entender como fomos condicionados a encontrar conforto e lazer nas representações do que, teoricamente, deveria nos causar repulsa. A colaboração entre as Forças Armadas e o entretenimento não é apenas uma coincidência estética, é uma política de Estado. Desde 1947,
O Pentágono mantém um escritório de ligação em Los Angeles com um objetivo simples: garantir que a imagem dos militares nas telas seja a mais heróica possível. O acordo é direto. Se o seu roteiro segue as diretrizes do Departamento de Defesa, eles te fornecem tanques reais, porta-aviões, caças F-35 e milhares de soldados como figurantes, tudo por uma fração do custo de mercado. Se o roteiro questiona a moralidade do conflito ou mostra falhas institucionais, o apoio é cortado. O maior exemplo histórico dessa parceria é Top Gun. Mas essa influência não parou no cinema. Em 2002, o Exército lançou seu próprio videogame, o America's Army, distribuído gratuitamente para recrutar jovens através de uma experiência de combate virtual. Hoje, essa engrenagem é tão eficiente que muitas vezes não percebemos a propaganda. Filmes de super-heróis, como os da Marvel e Transformers, frequentemente utilizam bases militares reais e consultoria técnica oficial. O espectador médio consome a tecnologia e o poder de fogo como puro entretenimento, mas para o Pentágono, cada frame é uma peça de soft power. A guerra deixa de ser uma decisão política traumática e passa a ser vista como uma demonstração inevitável de superioridade tecnológica e justiça moral. O custo dessa parceria é a nossa percepção da realidade. Nas telas, o Exército nunca perde e a tecnologia é sempre infalível. A evolução tecnológica das últimas 2 décadas criou um fenômeno de convergência. As interfaces de guerra reais tornaram-se quase indistinguíveis dos videogames. Esse processo começou com a necessidade de treinamento de baixo custo. O uso de simuladores comerciais para treinar pilotos e artilheiros não é mais uma curiosidade, mas uma prática padrão. O exército britânico e os fuzileiros navais americanos já utilizaram versões modificadas de motores de jogos, como o Virtual Battlespace, baseado na franquia Arma, para preparar tropas para táticas de infantaria antes mesmo de pisarem em um campo de treinamento físico. Um dos dados mais relevantes dessa integração é o uso de hardware comercial em operações de combate. Em 2017, a Marinha dos Estados Unidos começou a substituir os joysticks complexos e caros dos mastros fotônicos de seus submarinos da classe Virginia por controles de Xbox 360. A justificativa foi puramente técnica. Além da economia de dezenas de milhares de dólares por unidade, os novos recrutas já possuíam a memória muscular necessária para operar o equipamento sem nenhum treinamento prévio. O controle que o jovem usava para o lazer tornou-se a ferramenta de precisão para uma arma de guerra bilionária. Essa semelhança visual se estende ao uso de drones. As interfaces de operação de VANTs, veículos aéreos não tripulados, utilizam elementos de design testados na indústria de games, como mapas sobrepostos, indicadores de munição e marcadores de alvos térmicos. Quando um operador de drone na base de Quit, em Nevada, neutraliza um alvo a milhares de quilômetros de distância, ele o faz através de uma tela, sentado em uma poltrona ergonômica, utilizando periféricos que mimetizam a experiência de um simulador de voo doméstico. O impacto dessa gamificação no campo de batalha é a redução da barreira psicológica. Ao transformar a visão da guerra em um fluxo de dados digitalizados e objetivos em uma tela, o sistema remove o peso sensorial direto do conflito. Para o operador e para o público que consome esses vídeos vazados de operações reais na internet, a estética é a mesma de um jogo de estratégia. A tecnologia não apenas tornou a guerra mais precisa, ela a tornou visualmente familiar, fechando o ciclo onde o entretenimento dita como a realidade deve ser operada e percebida. A grande ironia da cultura pop é que, enquanto o mundo busca a paz, as nossas telas nunca estiveram tão carregadas de munição. O que vimos nas últimas décadas não foi apenas uma evolução de efeitos especiais, mas a construção de uma mitologia moderna. Quando Steven Spielberg chocou o mundo com o realismo visceral de O Resgate do Soldado Ryan, ele não apenas contou uma história. Ele criou o padrão visual que seria copiado por toda uma geração de diretores e desenvolvedores. Essa fórmula de transformar o conflito em espetáculo foi refinada por produções como Falcão Negro em Perigo, que trouxe a estética da guerra urbana para o centro de Hollywood, e Platoon,
que explorou a psique do combatente. Mais recentemente, vimos o poder da imagem atingir seu ápice com Top Gun Maverick e o impacto técnico de Nada de Novo no Front. No campo da interatividade, franquias como Call of Duty e Battlefield transformaram o front em palco e o soldado em um avatar, criando uma distância segura entre o espectador e o impacto real do metal. Análises profundas como esta dão muito trabalho para serem produzidas de forma independente. E se você valoriza esse nível de pesquisa, considere se inscrever para fortalecer o nosso projeto. Essa é a melhor forma de garantir que continuemos a produzir conteúdos como esses. Hoje, a indústria não vende apenas filmes ou jogos. Ela vende a sensação de que o conflito é um espetáculo inevitável e visualmente irresistível. Deixamos de ser apenas observadores da história para nos tornarmos consumidores ativos de batalhas digitais e épicos de cinema. No fim, a guerra nas telas é o produto perfeito. Ela captura a nossa atenção, domina a nossa imaginação e movimenta uma economia que não conhece crises. Ela se tornou a trilha sonora e a imagem de fundo das nossas vidas, provando que o maior campo de batalha atual não é mais geográfico, mas sim o controle remoto e o mouse nas mãos de bilhões de pessoas.